Esse vídeo é um vídeo totalmente sem roteiro, eu ainda não sei exatamente como é que ele vai ficar no final. Não montei cenário, só tô aqui sentada na minha sala e depois na edição eu vejo o que dá pra fazer desse vídeo. Mas se você tá assistindo ele, é porque ele deu certo. E ele é realmente uma reflexão pra gente ter sobre esse assunto. Por que que hoje em dia parece que tudo virou papo de coach? Eu já tava pensando nesse assunto há bastante tempo, desde o começo do ano passado, vocês vão entender por que foi nessa época. E eu já tava querendo trazer uma reflexão, alguma coisa assim sobre esse tema, ainda não sabia se ia ser no Instagram ou não, se ia ser em outra plataforma. Mas como agora tô aqui fazendo vídeos pro YouTube, veio pro YouTube. E também, quando eu ainda estava pensando sobre isso, eu assisti um vídeo do Luigi com esse tema. E eu achei muito bom o vídeo, ele me deu muita vontade de gravar também, então estou aqui fazendo isso. No ano passado, logo no começo do ano, na verdade no final, né, em novembro, dezembro de 2023 e começo de 2024, foi quando eu comecei a JVS. Que foi um momento que eu mudei totalmente o meu trabalho. Pra quem não sabe, antes eu trabalhava com design e ilustração. Não que eu não trabalho hoje, eu ainda trabalho, mas eu fazia mais conteúdo sobre isso, eu fazia bastante freela de design, de construção de marca e tal. E aí eu comecei a trabalhar com os templates do Notion, eu sempre fui muito boa de planejamento, de criar planos de ação, e eu fui usando o Notion como uma ferramenta para me ajudar nisso. Criei templates, meus templates eram muito bons, em alguns trabalhos eu acabava dividindo eles com outras pessoas, e as pessoas elogiavam muito. E aí eu resolvi criar os templates para virar um produto de verdade, né, um infoproduto, e a partir disso muita coisa nasceu e muita coisa mudou na minha vida, principalmente no meu trabalho, que foi quando a JVS nasceu. E ela virou todo esse ecossistema de vida criativa, né, onde eu tenho a ideia de planejamento pessoal, de construção de marca, mas tudo isso pensando em desenvolver para si mesmo uma vida mais criativa, para a gente usar a nossa criatividade para conseguir tirar nossas ideias do papel. E quando eu falo de tirar ideias do papel, a gente está falando desde ideias muito básicas e muito simples, de, por exemplo, pintar um quadro, por exemplo, até uma ideia de, tipo, realizar um sonho muito grande da vida, né? Às vezes construir uma empresa, às vezes fazer uma viagem muito grande, morar fora, enfim. Projetos, eles vão desde coisas muito pequenas até coisas muito grandes. E quando a gente fala de projetos, a gente fala sobre desejos e sonhos. Então, quando eu comecei lá no começo do ano a mudar, né, todo o meu conteúdo voltado para isso, afinal, eu era freela e também acabei virando infoprodutora, porque, né, eu criei produtos digitais a partir dos meus templates, que hoje em dia já são várias outras coisas. Se vocês quiserem conhecer, inclusive, tem os links todos aqui embaixo na descrição do vídeo. Mas mudou muito, né, a minha comunicação, porque eu fui de uma pessoa que fazia ilustração com temas místicos, que eu sempre fiz isso, e fazia freelas de design, isso não era o meu conteúdo principal. E eu mudei totalmente o meu conteúdo, né, e meu conteúdo virou um conteúdo voltado para atrair o público para esses meus infoprodutos e também para incentivar e inspirar as pessoas que já são minhas alunas, que já estão nos meus cursos, a continuarem trabalhando em seus projetos e desenvolvendo a vida criativa. Como consequência disso, muito do meu conteúdo, ele é um conteúdo muito incentivador. E além de incentivador, ele também é muito inspirador. Então, eu tenho um tipo de comunicação, e isso não é só por causa do meu conteúdo, eu sou essa pessoa, eu sou assim com as minhas amigas, com a minha família, com as pessoas ao redor de mim, que eu sou uma pessoa muito resolutiva e muito incentivadora. Então, eu tenho muito uma cabeça de tipo, não, vamos resolver, vamos lá e vamos fazer. Não, ó, deixa eu ver aqui o que tá acontecendo, vamos pensar o que a gente pode fazer pra dar certo, porque isso pode dar certo. Então eu tenho muito esse pensamento de não importa o que tá acontecendo, a gente consegue trabalhar nisso para fazer dar certo. E juntando, né, esse meu jeito, que eu já sou assim, com a comunicação da JVS, dos meus infoprodutos, o meu conteúdo é muito assim. O meu conteúdo no Instagram, ele mudou muito. Se você entrar lá no meu Instagram e você rodar pra 2023, você vai conseguir ver muito clara essa mudança de conteúdo e de comunicação que aconteceu lá. Beleza, contexto dado.
voltando lá pro começo de 2024 agora, já tava há um tempo fazendo esses conteúdos e tal. E o que começou a acontecer? Um monte de gente, médio próxima de mim, tipo, pessoas que me conheciam, mas não são do meu ciclo mais interno de amizades, talvez pode colocar assim, elas começaram a falar pra mim coisas do tipo: nossa, mas você virou coach? Nossa, mas que papo de coach? Sabe esse tipo de comentário? Você sente que é uma provocação? Você sente que é um shadezinho, sabe? Algumas pessoas falaram isso e eu senti muito que elas estavam diminuindo o trabalho que eu tava fazendo pra me colocar nesse lugar. E também teve algumas pessoas que elas fizeram esse tipo de comentário e eu senti muito que foi uma coisa de tipo: ah, você só tá fazendo isso porque isso dá dinheiro. Não dinheiro, mas tipo, isso dá resultado. Ser coach hoje em dia dá resultado. Esse tipo de coisa. E confesso que algumas delas me incomodaram, mas me incomodaram num sentido de que eu fiquei pensando sobre isso. E foi quando eu comecei a realmente pensar sobre isso, né? O que é realmente papo de coach? Por que a gente faz tanto essas relações, né, com esse tipo de conteúdo hoje em dia? E para pensar sobre isso, a gente precisa pensar o que são os coaches e o que é o papo de coach. Tipo, por que a gente fez essa relação, né? O que tá dentro deste quadrado de isso é papo de coach? Na verdade, quem é coach, isso é uma profissão. Existem cursos profissionalizantes, é assim que fala? Para isso é uma coisa que existe há muito tempo. Tem muitas pessoas que nem estão na internet, nem divulgam esse trabalho, mas esse trabalho de ser coach de alguma coisa, ele já existe há muito tempo, né? Isso é totalmente comum. Só que com o crescimento de muita gente nas redes sociais, eu acho que isso ficou muito claro depois da pandemia. A gente tem agora os famosos coaches. E o que essa galera faz? Não vou generalizar, obviamente, até porque eu não conheço todos, mas muitos dos maiores que a gente conhece, e eu não vou citar nenhum nome aqui, vocês sabem muito bem quem são, mas muitos dos nomes muito grandes que a gente conhece, eles têm coisas em comum que as pessoas entenderam e ficaram muito cansadas disso, que é um papo que é extremamente elitista e é uma ideia de que você precisa de muito pouco para fazer as coisas darem certo. Então, esse papo de coach é uma ideia de realmente traz uma conversa muito incentivadora, inspiradora para você conseguir fazer coisas, realizar coisas, atingir metas, atingir objetivos. Só que isso é colocado num lugar muito idealizado, um lugar de, é só você fazer isso que você vai conseguir realizar todos os seus sonhos. Ou é só você fazer tal mudança que tudo na sua vida vai mudar, que você vai ganhar um monte de dinheiro. Então existe essa relação, né, do que é muito simples, você fazer algo muito fácil para atingir algo muito grande. E é claro que a gente sabe que isso não é verdade. Coisas fáceis não atingem resultados extraordinários. Conseguir coisas extraordinárias é muito difícil, exige muito trabalho emocional, enfim, muita coisa, a gente sabe disso. E é um dos motivos que fazem a gente ter cansado do papo de coach, né? E além disso, existe um lugar muito elitista dentro disso, porque tem muitos deles que falam coisas do tipo, você vai ganhar muito dinheiro e olha o que eu tenho, né? Tem muito essa comparação do olha o que eu tenho, olha o que eu consegui, você vai conseguir isso também, você vai conseguir ter esse dinheiro, você vai conseguir tais e tais coisas. Esse discurso só ficou muito famoso porque tem gente que cai, e é muito triste ver que tem gente que cai nesse tipo de conversa, porque na minha perspectiva é algo de assim, você tá tão desesperado, não sei se desesperado é a palavra, mas você tá com uma dor tão grande em você para conseguir, né, mudar algo na sua vida, conquistar algo na sua vida, transformar algo que você precisa muito, e todo mundo sente essa necessidade em diferentes níveis, mas todo mundo sente necessidade de mudar e transformar coisas na sua vida. Eu, pelo menos, não conheço ninguém, independente de salário, classe social, etc., que está 100% satisfeito com a própria vida. Mas são pessoas que têm muito essa necessidade e elas caem nessa idealização de que, é só eu seguir os passos dessa pessoa, desse guru, fazer tudo o que ela fala, que eu vou alcançar isso. E isso, de certa forma, acaba quebrando um pouco o nosso discernimento de pensamento, da gente pensar
por nós mesmos. Porque se a gente for pensar em discursos positivos, né, incentivadores, transformadores, muitos deles a gente consegue tirar coisas positivas, mas muitos têm coisas negativas também. E vai do nosso discernimento pessoal entender o que me serviu e o que não me serviu. Me veio na cabeça agora até pensamento de missa, de coisas religiosas, assim. Eu sou uma pessoa zero religiosa, eu não sigo nenhuma religião, apesar de eu ser muito curiosa por religiões, é um tema que eu estudo, eu gosto de saber, eu gosto de entender esse tipo de coisa, mas eu mesma não tenho religião. E nesses meus estudos sobre religião, pesquisas de curiosidade, meio que de entender comportamento humano também, eu acabo me deparando com diversos discursos e eu consigo entender, tipo, isso aqui é muito legal, talvez isso sirva pra minha vida. Isso aqui eu acho já que meio que se passou, né? Não tem nada a ver. E vai da gente ter todo esse discernimento. E nessa época da pandemia, onde esses coaches, esses gurus, independente, pode usar aí a palavra que você quiser, eles cresceram muito, muito, muito. Também era uma época que as pessoas estavam precisando muito de esperança, muita gente estava em situações muito difíceis, e então esse discurso, né, encaixa muito na situação da época da pandemia que a gente passou. E isso cresceu tanto, 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 e a gente ficou saturado disso. Muito saturado desse tipo de discurso, porque a gente vê que é mentira, a gente viu diversos casos de coisas horríveis que aconteceram para pessoas que seguiram esse tipo de pessoa, seguiram assim, realmente foram fazer as coisas, né? Enfim, isso saturou muito. Só que junto disso aconteceu uma coisa que é muito negativa para todos nós, que é a gente associou um discurso positivo a um discurso de coach. A gente fez essa associação de que qualquer discurso positivo que incentiva a melhora, que incentiva a transformação, que incentiva crescimento, a ser um discurso de coach, num lugar de mentira, num lugar de enganação e num lugar até de elitismo e exagero, de entender que, tipo, cara, não adianta nada você falar as coisas positivas, ninguém vai conseguir isso. E, sinceramente, eu acho muito triste a gente ter feito essa associação. Porque hoje eu vejo muitas pessoas que se negam a aceitar discursos positivos porque elas não querem cair no papo de coach. Só que isso acaba fazendo elas terem uma visão extremamente negativa das coisas e faz elas se desestimularem de ir atrás de coisas positivas para a vida delas. E tem um ponto também que o Luigi fala isso no vídeo dele, que eu não tinha parado para pensar nesse aspecto, que é a nossa geração. Eu tenho 32 não, eu tenho 31, mas semana que vem, hoje é quinta-feira, próxima terça-feira faço 32. Então já vou falar que eu tenho 32. Eu sou millennial. E a galera da nossa geração, a gente tem uma tendência de humor onde a gente se diminui muito. Eu acho isso super normal, os meus amigos fazem isso, eu faço isso, todos nós fazemos isso, né? A gente tem um humor na desgraça, né? A gente coloca um humor em coisas horríveis que acontecem com a gente. É uma forma que a gente lida com as coisas. Tem seu ponto negativo, tem seu ponto positivo, mas que esse comportamento da gente sempre se puxar pra baixo, como algo cômico, pode, em certo ponto, puxar a gente pra baixo demais e passar desse lado cômico e levar pra gente num lugar de não adianta eu tentar nada na minha vida porque não vai dar certo, o mundo é assim mesmo, as coisas são assim mesmo, não adianta eu tentar mudar, não adianta eu tentar transformar, não adianta eu gastar meu tempo e minha energia indo atrás de coisas. É muito melhor eu me conformar que a minha vida vai ser assim mesmo, que eu não posso esperar muito, que eu tenho sempre que esperar pouco, que eu não posso criar nenhuma expectativa, que eu sempre tenho que me conformar em viver o mínimo possível, em viver sempre de uma forma talvez desconfortável, talvez não só desconfortável materialmente, mas desconfortável psiquicamente, sabe? Tá num lugar onde você não se sente bem, onde você não se identifica e querer se conformar com isso. E isso, eu sinceramente acho extremamente triste, porque a partir do momento que você nota que tem algo de errado na sua vida. E algo de errado na sua vida, eu não tô querendo dizer, eu ganho pouco e eu não ganho milhões, então minha vida é uma merda. Não é isso, gente. Tô realmente trazendo uma perspectiva realista. Todo mundo consegue identificar pontos que gostariam de melhorar na própria vida. Tem coisas que são possíveis no momento em que a pessoa tá agora, e tem coisas que não são possíveis. Por exemplo, não consigo virar uma milionária de um dia pra noite. Isso pra mim é impossível. Eu não tenho nenhum recurso hoje que me permita alcançar isso, fazer essa mudança na minha vida. Mas eu consigo fazer uma mudança pra eu ser uma pessoa que lê mais, por exemplo. Quem me acompanha lá no Instagram, inclusive me segue aqui, @julianavalada.studio,
sabe que eu tô numa missão de retomar o meu hábito de leitura. Era algo que eu fazia muito quando eu era criança. Eu perdi isso ao longo dos anos. Gente, eu vou prender o cabelo, tô com muito calor. Eu perdi isso ao longo dos anos, principalmente na época da faculdade, da juventude, etc. E agora eu tô tentando recuperar esse hábito e eu estou conseguindo. E é algo que, assim, é uma transformação que pra mim, ela pode ser muito rasa, mas ela é muito positiva pra mim. Porque ler, além de me trazer repertório, inteligência, a leitura também trabalha meu foco, a leitura também me ajuda a ser mais presente. E tem um outro ponto que é, eu amo o momento de estar lendo. Eu amo parar, pegar meu café e ler. Eu amo tirar 1-2 horas do meu fim de semana e ficar mergulhando dentro de uma história. Eu amo fazer isso. E essa é uma transformação muito possível de ser feita. É uma transformação pequena. Só que ela é possível de ser feita. O que eu fiz? Ano passado eu já tinha uma meta de leitura, não alcancei ela. Esse ano eu mantive a mesma meta de leitura e eu consegui criar um hábito dentro da minha rotina, encaixar isso para eu ter um momento grande de leitura todos os dias. E isso está acontecendo e está me fazendo muito bem. E é uma transformação extremamente positiva. Só que eu vejo que quem fica preso nessa ideia negativista de porque não adianta eu querer transformar nada que nada vai mudar, eu não vou escutar as palavras positivas dessa pessoa porque isso é papo de coach, nem adianta eu prestar atenção porque isso é um papo nada a ver. Eu realmente fico muito triste por isso, porque olha como é uma coisa muito pequena que cria uma transformação muito positiva pra mim. Algo muito simples e muito pequeno. E isso é uma coisa que eu faço com o meu trabalho, esse tipo de incentivo dessas pequenas transformações. E tem várias outras pessoas que trabalham no mesmo nicho que eu, que também fazem esse tipo de trabalho, né? De incentivo, de inspiração, de trazer essas palavras positivas. E aí você pode vir me falar que beleza, seu trabalho pode ser assim, mas tem muita gente que vem com um papo de positividade tóxica e isso não tem nada a ver, ainda mais no momento que a gente tá vivendo, no tempo que a gente tá vivendo e tudo mais. Ok, realmente tem gente que faz esse trabalho de positividade tóxica, isso é péssimo socialmente, é péssimo pro desenvolvimento? Sim, só que a gente tem que entender a diferença do que é ser positivo, ser negativo e o que é positividade tóxica, né? Ser um positivista tóxico, talvez. Uma pessoa negativa é uma pessoa que ela não consegue ver perspectiva em mudança das coisas. Então, ela aceita uma informação negativa e pra ela é isso mesmo, não adianta fazer nada pra mudar, não adianta nada, tudo vai piorar a partir daqui. Essa informação fez uma avalanche de próximos acontecimentos ruins e ela aceita e é isso. E vive com essa aceitação de que as coisas são ruim mesmo e foda-se. Isso é ser uma pessoa negativa. É uma pessoa que não consegue ou não tenta enxergar a possibilidade de solução de certo problema. Uma pessoa positiva, que na real eu gosto mais de chamar de resolutiva, porque a pessoa positiva é uma pessoa que ela consegue encontrar ou buscar por uma solução. Então ela entende sim que existe um problema, ela vê o quanto isso é ruim, o quanto isso pode prejudicar ela, as pessoas em volta dela, enfim. Mas ela aceita e entende que existe um problema, que existe algo ruim, que existe algo negativo. Só que em vez dela simplesmente pegar esse algo negativo e não fazer nada a respeito, ela vai pensar em uma solução. E não necessariamente uma solução de tipo, vamos resolver todos os problemas do mundo. Não é isso, gente. Vamos voltar para uma ideia pessoal, até mais individual. É algo de realmente você conseguir juntar forças internas. Eu tô usando esse exemplo porque é muito o que eu sinto, porque eu sou uma pessoa extremamente resolutiva. Ter uma força de buscar pela transformação. Então, beleza, eu vejo o problema, eu enxergo que o problema existe, eu aceito esse problema e eu busco uma solução para esse problema. Pode ser que esse problema seja resolvido em 5 minutos, pode ser que eu demore anos para resolver esse problema, mas eu vejo o problema com um olhar de busca pela solução. E aí a gente tem a pessoa que é positivamente tóxica. Não sei exatamente como colocar esse termo, mas o que é a positividade tóxica? É você ignorar que existe o problema. E a gente também viu muito disso na pandemia com muitas pessoas do nicho espiritual, né?
Na época da pandemia, eu deixei de seguir muita gente do nicho espiritual, que eu adoro espiritualidade, adoro bruxaria, adoro estudar sobre essas coisas, investigar, são coisas que eu uso pra minha vida, mas eu deixei de seguir muita gente do nicho espiritual na época da pandemia, porque era muita positividade tóxica. Ou seja, era muita gente negando a realidade do que estava acontecendo. Então eu vi muita gente, por exemplo, falando assim: ai, só pega Covid quem tem a energia baixa. Tipo, gente, por favor, né? Como assim? Só pega Covid quem tem a energia baixa? Vocês estão malucos? Tá vendo? É negar que o problema existe. Qual é o problema? É uma pandemia de um vírus que está pegando todo mundo. A gente precisa de soluções, a gente precisa cobrar o nosso governo para ele trazer soluções. Isso no mundo todo. Todos os dias a gente vendo notícias de coisas piorando e piorando e piorando. E aí a gente vira e fala que não, só pega Covid quem tem energia baixa. O que é ter energia baixa, sabe? Então, esse tipo de coisa é o que a gente pode encaixar na positividade tóxica. É você ignorar que existe o problema e ficar sempre numa perspectiva positiva. Então, tipo, esse problema nem existe. Tipo, eu não vou deixar ele me abalar. Eu não me deixo abalar por essas coisas porque elas não existem. Enfim. Aí vai lá da cabeça maluca de cada um buscar pelas suas desculpas pra continuar numa perspectiva de positividade tóxica. Mas deu pra entender a diferença entre essas coisas? Entre a pessoa negativa, a positiva ou resolutiva e a positividade tóxica? Elas são bem diferentes. Nossa, falei muito, né? Pra quem não tinha roteiro, falei pra caramba. E aí, entendendo essas diferenças, o que eu quero que vocês consigam enxergar é que muito do que a gente considera papo de coach é a positividade tóxica. Porque muito desses coaches, eles ignoram vários problemas, muitas vezes problemas sociais que a gente tem, pra trazer a solução pra eles. Só que enquanto isso, tem muita gente que são as pessoas resolutivas que elas estão tentando trazer pontos de transformações reais. E aqui eu tô falando não só sobre pessoas que você segue, sobre pessoas ao seu redor também. Então, de uma amiga ou um amigo que chega pra você, escuta seus problemas e fala: não, amiga, mas vamos pensar por um lado, o que você pode fazer pra resolver isso? O que a gente pode fazer pra conseguir achar uma solução? Vamos pensar mais sobre essa coisa que tá acontecendo, chegar em insights. E também pessoas que, quando você tá passando por um momento muito ruim ou pra baixo, enfim, coisas ruins na vida, são pessoas que chegam pra você com palavras de incentivo, mas não fugindo da realidade, mas realmente com palavras de incentivo. Isso é uma coisa que eu costumo fazer com as minhas amigas. E se você for por esse caminho? E se você fizer tal coisa? Como é que eu posso te inspirar a isso? E se você parar pra pensar por um lado resolutivo, positivo resolutivo, eu tenho certeza que você vai conseguir pensar em várias pessoas na sua vida, sejam pessoas que você realmente conhece de verdade, ou seja, pessoas que você acompanha, mas que você acompanha bastante, então dá aquela sensação de que a gente tá perto dessas pessoas, de pessoas que trazem inspiração pra você, no sentido de transformação, e de você conseguir escutar elas e perceber assim, quais são as pequenas mudanças que eu consigo fazer de positivo pra minha vida. Eu acho que eu tô querendo falar tudo isso porque eu não quero que você se conforme com as coisas. Eu acho muito triste a gente viver uma vida conformada com tudo. Eu sinto que isso faz a gente ir menos atrás das coisas que a gente gosta e menos atrás dos nossos sonhos, dos nossos objetivos, dos nossos projetos de criar coisas. Eu vejo muita gente que eu conheço que as pessoas me falam eu tenho tanta vontade de criar tal coisa, de tirar tal ideia do papel e tal, e aí eu tipo, e aí, por que você não começa? Eu não tenho tempo, eu não consigo, aí não dá, aí o mundo é uma merda, tá tudo errado, o mundo vai acabar, enfim, todo tipo de desculpa que você pode imaginar. Mas eu acredito que existem pequenas transformações que a gente pode fazer que impactam nossa vida positivamente. E às vezes a gente não percebe, mas mudanças muito pequenininhas causam mudanças grandes em nós. Eu gostaria que todo mundo tivesse energia e disposição para ir atrás disso. Só que antes de ir atrás disso, a gente precisa olhar para isso. E para olhar para isso, às vezes a gente pode estar num momento difícil, num momento mais complexo da nossa vida. E quando a gente tá nesses momentos, a nossa visão fica muito fechada, né? Principalmente no problema. Então eu acho que essas pessoas que trazem esse tipo de incentivo e de inspiração para transformação, muito importantes na nossa vida, porque elas servem para nos lembrar que a gente pode mudar coisas. Tem coisas que a gente não pode mudar. Muita coisa a gente não tem absolutamente nada que a gente possa fazer a respeito. Mas tem muitas coisinhas que a gente pode. Eu sinto que isso pode causar mudanças muito positivas na vida de cada pessoa, sabe? E eu sinto que isso é algo muito
muito pessoal mesmo, apesar de você poder receber ajuda, incentivo, inspiração e tal, as transformações na sua vida, quem realmente faz é você. Eu acho que no final a mensagem desse vídeo é: não deixa essa ideia de é papo de coach, é muito positivista, eu vou aceitar e me conformar e viver com todas as suas coisas ruins na sua vida. Não deixa isso te impedir de transformar coisas na sua vida, de ir atrás das coisas que você quer, de se dedicar para coisas que fazem sentido para você, não importa quais sejam. Não tô aqui pra dar juízo de valor e falar o que você precisa fazer ou não, mas se você sente que tem algo que você gostaria de transformar na sua vida, de que você queria fazer uma mudança, por menor que ela seja, vai atrás disso, de verdade, vai atrás disso, entende como você pode fazer essa mudança, porque eu tenho certeza que daqui um tempo, daqui meses ou anos, você vai agradecer muito a você mesmo por ter ido atrás disso, por ver a transformação positiva acontecendo pra você. Eu definitivamente sou uma pessoa que acredita em transformações positivas, em pequenas transformações positivas. Então é isso, eu espero que esse vídeo tenha feito você refletir e que tenha te inspirado de alguma forma a se mexer um pouquinho mais pra ir atrás das coisas que você quer ver diferente na sua vida e não ficar se conformando sempre com estar no mesmo lugar e a mesma situação. Se tem algo que tá te incomodando, que você gostaria de mudar, vai atrás, eu tenho certeza que você consegue fazer isso na sua vida, tá bom? Beijos, até o próximo vídeo.